É uma alegria a gente poder começar a semana assim, esse tempo tão especial. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Josué, capítulo 24, verso 25. Josué no Antigo Testamento, você vai ter aí os 5 primeiros livros e logo em seguida você vai ter Josué. Para aqueles que estão estudando o Antigo Testamento com a gente, é o período da conquista. Os nossos alunos estão aprendendo bastante sobre os períodos históricos do Antigo Testamento. Bom, então Josué 24, 25 é um momento que Josué está concluindo seu ministério e ele deixa uma palavra final. Eles adentraram a terra prometida, eles possuíram a terra prometida, eles estão se acomodando ali. E Josué deixa uma palavra última para eles, muito importante, fundamental, para que a terra prometida se torne um lugar de bênção para eles. Para que a terra prometida entregue a eles tudo aquilo que eles precisam. E essa palavra tem a ver com a gente também. Nós estamos falando sobre fervorosos de espírito. Eu vou pedir que a gente coloque aqui, vamos colocar aí o nosso slide aqui, mas vamos ler o texto bíblico, tá? Vamos ler o texto bíblico de Josué 24, 25, que diz assim: Naquele dia, Josué fez uma aliança com o povo em Siquém. Presta atenção nessa palavra, aliança. Aliança tem muitos significados e são fundamentais na palavra de Deus e para as nossas vidas também. Aliança quer dizer pacto. Aliança quer dizer estabilidade. Aliança quer dizer compromisso. Aliança quer dizer um relacionamento permanente, um relacionamento sólido, um relacionamento abençoador. Então, naquele dia, Josué fez uma aliança com o povo em Siquém, ele lhes deu decretos e estatutos para obedecerem. Josué registrou todas essas coisas no livro da lei de Deus. Como lembrança do pacto, pegou uma grande pedra e a ergueu debaixo do carvalho junto ao santuário do Senhor. Josué disse a todo o povo: Essa pedra ouviu tudo o que o Senhor nos disse. A pedra era um símbolo para lembrar a eles. Ela será testemunha contra vocês, se não cumprirem o que prometeram a Deus. Então Josué se despediu de todo o povo e cada um voltou para a terra que havia recebido como herança. Amém? Gente, quando meus filhos eram mais novos, eu ensinei um princípio para eles, ensinei muitos princípios, mas um dos princípios que eu ensinei para eles é que se eles dessem a palavra deles, eles tinham que cumprir. Era uma coisa que, às vezes acontecia que tinha algum problema, mas, não quero fazer tal coisa na escola ou com um amiguinho ou alguma coisa que era tratada. E eu dizia assim, olha, tu deu a tua palavra, tu disse que ia, tem que ir, prometeu, tem que cumprir. E aí chegou o tempo que eles foram crescendo, ficaram espertinhos. E daqui a pouco eu dizia, um dia, olha, no final do dia eu vou levar vocês na pracinha para brincar. Me lembro da Brenda, né? A Brenda era mais, de me cobrar. Aí chegava no final do dia, e eu estava com outras coisas para fazer, e ela disse assim, pai, tu disse que ia me levar na pracinha. E dizia, prometeu, tem que cumprir. Aí chegou o momento que a palavra que eu disse para ela se voltou para mim. Prometeu, tem que cumprir. Isso é uma coisa fundamental na nossa vida em geral e na nossa vida com Deus também. Eu não sei se alguma vez aconteceu com vocês, nesses tempos, que alguém quebrou a palavra que deu para vocês.
Quantos aqui experimentaram isso esse ano? Alguém quebrou a palavra com vocês. Deu uma palavra para vocês e não cumpriu aquilo que disse que ia fazer. Quantos experimentaram isso esse ano aí? É um momento muito desagradável. Muito desagradável. Às vezes é uma crise. Quando alguém não cumpre, realmente uma crise se desencadeia quando alguém não cumpre aquilo que disse que ia fazer para nós. E vamos pensar outra coisa. Pensa no momento, nesse ano, que vocês deram a palavra para alguém e não cumpriram aquilo que disseram que iam fazer. Quantos conseguem lembrar? Levanta a mão aí. Aí, ó. Acontece também dos dois lados. E sempre que isso acontece, estremece as relações. Estremece o relacionamento em casa, marido, esposa, estabelece um problema entre cliente e o consumidor e aquele que está prestando serviço, estabelece uma crise entre amigos, o não cumprir a palavra. E Deus nos coloca essa palavra, fala de pacto, fala de aliança, porque é uma coisa fundamental para a construção da nossa vida espiritual. Nós estamos falando sobre fervorosos de espírito. Falamos 3 coisas importantes. Para o fervor espiritual, para o calor espiritual realmente, para não sermos pessoas frias. Porque tem muita gente que critica algumas pessoas que dizem, aquele ali diz que é crente, mas ele não tem jeito de crente. Isso tem a ver com fervor espiritual. Quando alguém tem um coração quente, ele vive intensamente aquilo que crê. E isso depende de alguns fatores. O primeiro deles é servir na comunidade. É uma coisa fundamental para que o nosso coração esteja aquecido. A segunda coisa é uma fé atuante, uma fé que não é só de dizer assim, eu acredito, mas uma fé que empreende a partir daquilo que sabe de Deus, que falamos semana passada. E hoje nós vamos falar sobre a pedra da fidelidade, que é fundamental para que o nosso coração realmente esteja aquecido. E nós falamos da fidelidade, e a fidelidade é tão importante na nossa vida espiritual, porque o Deus com o qual nós nos relacionamos é um Deus de aliança. Por isso, quando chegamos na igreja, nós falamos muito a respeito de alguns sinais visíveis, e o primeiro deles é o batismo. Falamos sobre o batismo. Um cristão, alguém que queira seguir Jesus, precisa se batizar. Por quê? O batismo é mágico? Não. Porque o batismo marca um sinal visível de que nós estamos em aliança com Deus. É a nossa resposta a Deus. Deus nos convida a uma aliança com Ele. Deus nos convida a um pacto com Ele. Deus nos convida a um relacionamento permanente para sempre com Ele. Esse relacionamento vai nos trazer bênçãos, mas também vai nos trazer compromisso. É sério. Por isso que quando nós fazemos isso, nós nos batizamos. Marcamos isso. Eu nunca mais me esqueço do dia do meu batismo. Era tão forte essa questão para mim, que eu pensava, eu me lembro que uma das primeiras programações que eu fui, foi num domingo ir para um batismo. E eu ficava pensando assim, eu não sou digno de me batizar. Até que alguém disse, não, tu pode te batizar e deve te batizar. Tu quer seguir Jesus? Eu quero seguir Jesus. Eu me lembro, eu e mais outro rapaz, fomos num domingo, só eu e ele, né? Juntamente com o pastor e outros líderes da igreja, fomos num arroio ali, e no dia 16 de março de 1986, eu dei o meu primeiro passo de aliança com Deus. Nunca mais arredei o meu pé dessa aliança que fiz com o Senhor. Porque o Senhor é um Deus pactual. Deus não é um Deus de relacionamentos ocasionais. Ele não quer se relacionar com o ser humano como o ser humano se relaciona hoje em dia, que é de uma forma apenas utilitária na sua cabeça. Eu hoje vou ficar.
né? A gurizada, a meninada, sai no sábado à noite. Sábado à noite. Aí a vida vai ser boa, vai ser legal e tal. Sábado à noite. Ah, quantos que eu vou ficar hoje? 2, 3. Esse não é o padrão de Deus. E essa forma de se relacionar líquida, essa forma de se relacionar sem compromisso, ela tem um impacto mais amplo na sociedade. Ela tem um impacto altamente destrutivo, que nós já vamos ver e vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas Deus, ele quer construir outra coisa dentro desse mundo. O mundo vai se destruindo, vai virando pó, mas Deus nos convida para um relacionamento pactual já desde o início. Quando você lê a Bíblia, Deus faz uma aliança com Noé, Deus faz um pacto com Abraão, e vejam a seriedade que Deus leva a sua palavra. Ele faz um pacto com Abraão, chama Abraão, para um pacto maior do que a vida de Abraão. E Deus diz assim: olha, eu vou te abençoar, por meio de ti vão ser abençoadas todas as famílias da terra, e tu vai ser pai de uma multidão. Quando Abraão morre, sabe quantas pessoas tinham que cumpriam a promessa que Deus deu a Abraão? Uma pessoa. Isaac. Isaac. Aquele que começou a promessa de Deus. Talvez, acredito que não, porque Abraão tinha muita fé no coração, né? É o pai da fé, por isso ele é chamado pai da fé. Ele olha e diz assim: bom, eu confio que Isaac vai gerar uma multidão. Só que a promessa que Deus deu é muito maior do que imaginava Abraão. Porque mesmo depois que Abraão morreu, Deus sustentou essa promessa. Mesmo que Abraão não estivesse vendo, o Deus de pactos é um Deus que sustenta aquilo que estabelece. Eu fico pensando tantas pessoas que fizeram orações por nós, que morreram e talvez não viram tudo aquilo que Deus nos abençoou. Mas Deus sustenta aquilo que fala, aquilo que estabeleceu. Tantas pessoas amadas que oraram por nós, que nos vem à mente, ao nosso coração: Deus é maravilhoso. Porque os seres humanos, eles podem morrer, mas o Deus que traz sua palavra, sustenta sua palavra ao longo dos séculos. Sustenta ao longo dos séculos. E foi isso que Deus fez com a palavra dada a Abraão. Deus permite que o povo vá até o Egito, mas ali eles eram prisioneiros, ali eles eram escravos. Deus intervém ali, tira eles da escravidão e os coloca na terra prometida. Não bastasse isso, da semente de Abraão, Deus traz à terra Jesus Cristo, seu filho. E a partir de Jesus Cristo, nós temos milhões e milhões e milhões de pessoas que passaram por essa terra e renderam seu coração, cumprindo com a palavra desse Deus de pactos. Deus é um Deus de pactos, e por isso, por ser dessa natureza, por agir na história, ele nos convoca da mesma forma. Nós somos chamados à fidelidade. E eu quero vamos colocar o texto bíblico. Sabem, portanto, que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel. Fiel. Que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações aos que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Eu quero dizer uma coisa para você. Aqueles de nós que fazemos um pacto com Deus, estabelecemos que Ele é que nos convida, pela sua graça Ele nos convida. Isso é uma honraria que tem pessoas que dizem assim: eu cheguei no lugar alto. Não existe lugar mais alto que você possa chegar na sua vida do que um pacto com o Deus Todo-Poderoso. Não existe nenhum outro lugar.
Nem na Casa Branca, nem no Donald Trump, nem nos presidentes, nem nos grandes jogadores, o que você imaginar. Não existe nada mais alto do que ter um pacto com o Deus Todo-Poderoso, que atravessa todas as gerações. Então, uma honra, eu quero dizer para você, e digo isso para mim porque eu estou consciente disso, é uma honra para nós ouvirmos a palavra de Deus. É uma honra para nós que o Espírito Santo bata no nosso coração e nos convide a o servirmos. É um privilégio. Às vezes as pessoas andam, porque eu sou desprezado. Mas o que é isso? O que é? Como diz o gaúcho, esses chinelão aí desprezando a gente porque é crente. Se o Deus Todo-Poderoso nos chamou, a gente vai ficar, porque fulano acha que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu não estou nem aí. Eu quero servir a Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero realizar aquilo que Ele tem para mim. Eu quero cumprir o seu propósito. Ele é fiel e nos chama para um relacionamento de fidelidade. Não importa. Fomos perseguidos, fomos desprezados. O povo de Deus já foi tudo isso aí. Foi infiel também, porque a igreja fez muita bobagem. Mas o Deus Todo-Poderoso é forte o suficiente para sustentar a sua parte e manter a sua mão estendida sobre aqueles que abrem o seu coração para Ele. A igreja fez bobagem, mas Deus está ali. Continua operando, continua tocando corações, continua realizando coisas. Mas nós vivemos num mundo muito difícil. O nosso mundo é um mundo, e nós acabamos nos contagiando com isso. Presta bem atenção. Nós acabamos nos contagiando. É difícil não nos contagiarmos. Por isso essa palavra é um desafio para cada um de nós. Para termos no nosso coração, porque o mundo que nós, a sociedade que nós vivemos, a sociedade brasileira é a sociedade do golpe. A sociedade brasileira é a sociedade do golpe. Quando eu digo do golpe, eu estou falando que todos os dias surge um golpe novo na praça. Todos os dias tem uma sem-vergonhice, porque tem gente no nosso país que fica parada pensando como é que ela pode enganar os outros. E a gente não é só vítima, porque agora muitos de nós levantamos a mão também, que a gente de vez em quando, não estou falando golpes de estelionatários, nós muitas vezes deixamos de cumprir nossa palavra. Eu estava refletindo sobre isso durante essa semana e olha só o que acontece no Brasil. A esposa de 25 anos de casamento fica doente e o seu marido a abandona doente. Ele prometeu que estaria com ela na doença, na dificuldade e na saúde. Quando veio a dificuldade, ele foi embora. O cara emprestou dinheiro para um amigo e não pagou. Quantos conhecem essa história? Emprestou dinheiro para um amigo, o amigo não pagou, se esqueceu de você, nem olha mais na sua cara. Os namorados não entregam a senha do celular um para o outro. Não sei como é que é a vida de você, mas por que não entrega a senha do celular? Por que tem medo de dar a senha do celular para o marido, para a esposa? Compramos a crédito e precisamos assinar uma porção de papéis. Quantos papéis você precisa para tirar um financiamento de carro? Você tem que prometer, você tem que dar um rim em doação para obter o financiamento. Chama para lá, chama para cá. Porque nossa palavra não tem valor. A maioria das ligações que você recebe, quantos aqui ainda atendem telefone? Quantos atendem telefone ainda? São os heróis vocês, hein? Ô, glória! Eu vou ter que entrevistar vocês. Mas a maioria das ligações que nós recebemos são uma tentativa de passar perna em nós. Eu não atendo mais ligação de telefone. Eu só respondo WhatsApp, mas fico desconfiado. Se alguma coisa é diferente, eu já fico assim. Sociedade que a gente vive.
Onde é que está a confiança? O empregado assina um contrato de trabalho. Olha, eu ouço quem é empregador. O empregado assina contrato de trabalho, mas não trabalha. Mais falta do que trabalha. Ah, dói o dedo. Ah, hoje peguei um resfriado, amanhã dói a cabeça. Confiou, né? Entregou ali, não, esse vai dar bom. Não deu. O empregado, o patrão, promete pagar o salário. Também ouço essas histórias. Patrão promete pagar o salário e não paga, enrola. Tem pessoas aqui da nossa comunidade que experimentaram isso. Não pode deixar. No final da semana te pago. Não pagou. E fica mais um final de semana e não paga. E acaba não pagando e enredando as pessoas. Tem bastante no nosso Brasil. A celebridade recolhe doações e depois não doa. Fica com aquilo que recebeu. Tem. É a morte da confiança. O político promete investir na saúde, mas tudo que ele faz é aumentar imposto. É ou não é? Você chega, porque eu vou investir, não investe nada e ainda te toca a mão no bolso para tirar mais dinheiro ainda. Esse é o nosso país. Na embalagem que você compra, olha só, a indústria é um esquema para quebrar com a nossa confiança. Você chega lá naquela embalagem que você compra sempre. Tem cada vez mais ar e menos produto. E por essas sutilezas brasileiras, essas permissões da lei, você vai lá e diz assim, eu estou comprando uma bolachinha de chocolate. Mas daqui a pouco você descobre que não é mais chocolate, é sabor chocolate. É gordura hidrogenada saborizada. Você está comendo uma gordura de péssima qualidade, mas lhe colocaram que é, e o chocolate que você está comendo tem cada vez mais gosto de sebo. Por quê? Porque nós vivemos na sociedade de falta de confiança. Completa falta de confiança. Ora, se vivemos assim, vejam só por que Deus... A gente ri, mas a gente vive essas mazelas a todo momento. Por que Deus estabelece um pacto de fidelidade no meio dessa realidade humana? Porque Deus quer construir um novo mundo conosco. Deus quer construir uma nova realidade. Não adianta a gente olhar para a nossa sociedade e criticar se nós não vivemos a realidade pactual no nosso dia a dia. Nós somos chamados, como cristãos, a viver essa realidade pactual em todas as dimensões da nossa vida. No nosso casamento, você prometeu cuidar da sua esposa. Você prometeu o homem que está aqui. Os homens são os mais terríveis para deixarem de cumprir os seus votos. Porque aí, a esposa, enquanto é novinha, ai, meu amor, meu amor. Aí vai chegando as rugas, eles começam a espichar o olho para o outro lado. Deus nos chamou para relacionamentos pactuais. Deus nos chamou para amar a novinha e a veinha. A mesma. Amém? A mesma. Entenda bem, para você não se fazer de vivo. Isso é um relacionamento pactual. É um relacionamento que não está atado a circunstâncias, mas está atado a uma realidade de caráter. É isso que Deus quer criar em nós. É esse povo. Você já imaginou, gente? Imagine você, velho, chegando velhinho, impossibilitado. Você não pode ir em lugar nenhum, tá aí só sentado, todo mundo tem que te ajudar e as pessoas te largarem. Isso aí é o reflexo de uma sociedade
sem pacto, sem aliança. Ah, tu não me serve mais? A relação utilitária com as pessoas é uma relação sem aliança. Agora, a relação de dedicação, não importa o que aconteça, é uma relação pactual. Eu tenho um pacto de cuidado. Vai ficar velho, eu vou te cuidar. Eu vou ficar velho, vão me cuidar, alguém vai me cuidar. Meus filhos, minha esposa, isso é relacionamento de pacto. Então, se eu fiz aquela promessa, Deus me chama, fizemos promessa diante de Deus. Se fizemos essa promessa, somos chamados a cumprir essa promessa. Cuidar. Ah, tá gorda igual. Fez o pacto com a possibilidade de engordar. Tá muito magro? Também, igual. Pacto com magro, com gordo, com rico, com dinheiro, sem dinheiro, foi feito. Diante de Deus, porque Deus é um Deus pactual, Deus não tem esse negócio, viemos aqui fazer uma firula aqui, uma cerimoniazinha bonita. Não, para com isso, a coisa é séria. Vai cuidar? Vou cuidar, então tá, eu vou abençoar. É esse pacto que Deus nos chama. Deus nos chama para um pacto, um compromisso com a igreja. Nós fazemos parte dessa comunidade. Nós precisamos proteger essa comunidade. Começa as fofocas. Sabe o que mais destrói a igreja é fofoca. Porque não sei o que, porque disse que me disse. Nunca ninguém se confronta com ninguém. É porque o fulano disse pro outro fulano do outro e ninguém... Vou falar com ele. Não, eu não me mete nessa conversa. Entendeu? Acaba com uma igreja. Compromisso com Deus, compromisso com a igreja, não tem fofoca. Não tem de ouvir. Porque a fofoca envenena, é boato, é mentira, é coisas que crescem nas trevas e a gente tem que aprender. Eu tenho um compromisso, eu preciso proteger essa igreja. Eu preciso cuidar. Eu preciso cuidar com o que eu ouço, com o que eu divulgo, com as conversas que eu tenho. O que eu estou semeando lá na minha família? Às vezes você está semeando lá na sua família. O meu filho não quer vir na igreja. Não quer vir na igreja? O que você está falando do pastor lá? O que você está falando da liderança? Ele não quer vir no grupo, tem um nojo da cara do irmão do grupo. Você fica assim, cortando, fazendo picadinho do líder na hora do almoço. Porque o líder é isso, é aquilo, é aquele outro. Envenena o seu filho, claro que não vai querer vir na igreja. Entendeu? Como é que é? Então temos que ter pacto. É pacto, gente. Eu fiz um pacto. Mas às vezes é difícil mesmo. Assim como o casamento é difícil. Às vezes a gente não acorda com borboletas no estômago. A gente fica com antipatia, com ranço. Todas essas coisas acontecem. Mas imagina Deus com a gente. Nós que somos essas criaturinhas tão queridas que são. A Deus todos os dias levanta e diz, eu vou amar essa gente. É para sempre. Eu vou fazer alguma coisa com essa gente. E vai ser uma coisa boa. E a gente fica e vai e volta e Deus está ali. Continua. Firme e forte, abençoando, cuidando, puxando, repreendendo, educando, levantando, permanecendo, falando, sempre com a gente pela sua aliança. E ele diz, olha, gente, eu quero vocês desse jeito. Eu quero vocês desse jeito, porque é desse jeito que nós vamos criar um mundo diferente. Nós temos compromissos, pactos com os nossos filhos, com os nossos familiares, com os nossos amigos. É preciso manter. Você disse que ia ser amigo, não é possível. Que agora o amigo tem qualquer problema, você deixa de ser amigo. É descartável. Não. Você se comprometeu. Ajuda. Estende a mão quando precisa. Compromisso do discipulado. Pacto do discipulado. Sabe que nós fazemos um pacto com Deus? Um dos pactos que nós fazemos com Deus é eu vou continuar aprendendo.
que ser discípulo é ser um aprendiz. Tem muita gente que parou no meio do caminho. Ah, não quero saber, não quero aprender mais nada. Eu não quero saber. Gente, se Jesus nos chamou, nós precisamos ter um compromisso de aprender. Eu me converti no ano de 1986 e desde o ano de 1986 eu não paro de aprender a respeito desse Deus maravilhoso. E quanto mais eu busco, mais eu entendo coisas maravilhosas a respeito de Deus. Mais a compreensão vai se abrindo. Porque a gente diz assim: "Ah, eu aprendi do amor de Deus", mas o amor de Deus ele é sem limites. E a gente vai entendendo cada vez mais, quanto mais se compromete com isso. Então, queridos, nós somos chamados ao pacto. Fomos chamados à aliança. E nós precisamos ter isso diante de nós. Josué colocou uma pedra. E ele diz assim, ó: essa pedra ouviu tudo que o Senhor nos disse. Era o sinal visível, era a pedra. Os israelitas passavam em Siquém, olhavam a pedra, tipo, olha aí, ó. O que essa pedra significa? O que esse monumento significa? Significa que nós fizemos um pacto com Deus. Fizemos um pacto de seguir, fizemos um pacto de compromisso. Está aí, está nos lembrando, e a gente precisa se lembrar. Por isso, eu não vim trazer nada de novo hoje. Eu vim conversar com cada um de nós para a gente se lembrar dos pactos e das alianças que nós temos com o Senhor e que isso tem a ver também com as pessoas com as quais nós andamos. Nós dissemos para Deus: não, Deus, eu vou amar, eu vou cuidar, eu vou ser parte. Falamos, então vamos cumprir, porque Deus é fiel. Não adianta dizer assim, Deus é fiel. Tem pessoa que usa esse, quando é moda, né? Deus é fiel. Mas e a gente? Deus é fiel, mas nos chama a ser fiel também. Ah, Deus é fiel, mas eu não. Não. Deus é fiel e eu vou ser também. Agora, muitas pessoas podem estar ouvindo essa palavra: ah, pastor, olha, tem muita coisa que eu tenho tropeçado. É verdade, a gente tropeça bastante. Muitas coisas. Mas o segredo está aqui, presta atenção. Fiel não é aquele que nunca tropeça. Não é aquele que nunca tropeça. Mas é aquele que nunca cessa de levantar e seguir de novo. Tá entendendo como é que é? Tem pessoas que, pá, isso acontece. A gente às vezes, né, casamento, sei lá, conversa, acerta algumas coisas. Não, tá, eu vou cuidar com o que eu falo. E daqui a pouco você tá numa conversa e você levanta a voz: "Ué, porque não sei o que". Já escorregou, né? E aí a gente fica nessa coisa assim: "Ah, não, vou desistir". Às vezes na igreja mesmo. A gente se compromete com alguma coisa e não faz. A gente tem a convicção que aquilo que prometeu não cumpriu. E a gente, se larga todo. Não, não é assim. Ser fiel é você ter a coragem de se levantar todas as vezes. Então você está lutando com um vício. Um vício que só você e Deus sabe. O pastor não sabe, o seu discipulador não sabe, o líder de grupo não sabe. Você está vivendo momentos de fracasso, se levanta e você está naquela vontade assim: pá, eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu quero te dizer, meu querido, levanta todas as vezes e continua caminhando. Pede perdão ao Senhor, porque a misericórdia de Deus não cessa em trabalhar nas nossas vidas. Levanta de novo, segue adiante e sabe que Deus vai te ajudar nesse processo, nesse caminho. Confiando, entregando ao Senhor. Senhor, olha a minha fraqueza, Senhor, me ajuda. E eu quero te dizer, você vai levantar tantas vezes que vai chegar um momento que você não vai cair mais. Porque o Senhor vai te fortalecer. Eu tenho minhas fraquezas, todo mundo tem as suas fraquezas. Mas eu sempre aprendi a que nos momentos que a gente está de fraquejar, a gente tem que orar: Senhor, me ajuda, me sustenta, me dá força para que eu possa permanecer firme. E Deus, esse Deus que é fiel, vem até nós
nos toca com sua mão poderosa, porque essa mão de Deus que toca a nossa vida, ele não simplesmente ele nos emociona, não, Deus imparte o que ele é em nós. Deus nos contagia com o seu ser. E a presença de Deus vai progressivamente tocando a nossa vida e vai nos curando com a sua natureza. Então essa natureza fiel vai tocando a nossa vida e nós vamos, à medida que caminhamos, nos tornando cada vez mais fiéis ao Senhor. Então podemos ter essa certeza no nosso coração. O Senhor nos chama para esse pacto. Podemos ser falhos, sim, somos falhos, muitas vezes, mas eu quero te dizer que Deus nos capacita para continuarmos caminhando e nos levanta tantas vezes quantas forem necessárias, porque Ele não desiste de nós, porque Ele tem uma aliança, Ele é um Deus de aliança. Ele não é o Deus que larga. Essa é uma mentira do inimigo. Ah, Deus te largou. Não largou. Ele não larga. Quem é de largar somos nós. Mas nós estamos ouvindo, nós estamos recebendo, nós temos visto o que Deus faz nas nossas vidas. Vamos ouvir a voz de Deus e vamos, como diz o gaúcho, firmar o garrão cada vez mais. Vamos ser fiéis, porque quando somos fiéis, gente, nós construímos outra realidade. Quando somos fiéis, aquilo que Deus nos chamou a ser, nós construímos realidades no nosso trabalho, realidades no ministério, realidades no nosso casamento, em todos os nossos relacionamentos. Podemos até sofrer por sermos fiéis em alguns momentos, mas a sua história começa a ser escrita de uma forma que você vai chegar lá nos seus 70 anos, nos seus 75, nos seus 80, você vai olhar para trás e dizer assim: bah, valeu a pena viver desse jeito. Valeu a pena perseverar. Valeu a pena fazer o que precisava ser feito. Valeu a pena cumprir minha palavra. Valeu a pena levantar todas as vezes. Porque a vida que eu construí pela graça de Deus é uma vida da qual não tenho vergonha. Então, em nome de Jesus, quero convidar você a ficar de pé. E hoje nós temos uma realidade visível. Hoje não temos pedra. Sabe o que nós temos, gente? Nós temos a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor é uma lembrança do pacto que nós temos com Deus. Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Cálice da nova aliança. Que a gente não esquece. E nós queremos orar em nome de Jesus nessa noite por todos quantos nessa noite querem renovar o seu pacto com Deus. Ou até mesmo fazer um pacto com Deus. Senhor, eu quero fazer um pacto contigo. Porque a gente fala muito de entregar sua vida para Jesus, mas é mais profundo do que isso. A nossa vida, quando Deus nos chama, quando Jesus nos chama, não é para, sabe, eu acredito em ti, Senhor, não. É um pacto de vida. Eu quero viver para Deus. Eu quero viver do jeito de Deus. Eu quero viver para a glória de Deus. Eu quero ser povo de Deus. Eu quero viver como um filho de Deus. Eu quero viver no propósito de Deus. É isso que significa viver essa realidade pactual. E Deus só se relaciona assim. Deus não se relaciona... Não existe relacionamento casual com Deus. O relacionamento com Deus é sempre pactual. Pactual. É porque der e vier. É chegar e ficar. Não é chegar e sair. Se nós queremos essa vida, se nós queremos desse jeito, se nós entendemos a proposta de Deus, eu quero convidar você a sair do seu lugar, nós queremos orar nessa noite de pacto.